Olá, queridos, um abraço a todos que nos ouvem nessa oportunidade. Como pastor da igreja, eu aproveito o privilégio de me comunicar com vocês para agradecer a audiência de vocês todos os sábados neste horário. Excepcionalmente hoje, eu estou substituindo a educadora religiosa, a irmã pastora Ana Cláudia Menezes Alves, que está acometida de gripe. Ela está com a influenza e está reclusa, fazendo seus estudos, mas isoladas. E eu estou substituindo a nossa querida educadora nessa oportunidade. Isso significa que nós vamos seguir a sequência de estudos que ela vem fazendo. Ela retorna no próximo sábado, mas eu aproveito para trazer a vocês uma palavra de início de ano, uma palavra escatológica, mas uma palavra pastoral também de início de ano. E o título de nossa palestra nessa oportunidade: Esperando Dias Melhores. Oremos ao Senhor antes do nosso estudo. Pai querido, pedimos a Tua bênção nesse instante, quando estaremos falando de coisas tão preciosas para corações tão preciosos, vidas tão preciosas para Ti. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito esteja visitando e enchendo de alegria o coração dos Teus servos, filhos, membros desta igreja. E também, ó Pai, aqueles amigos que estão nos acompanhando, nos assistindo, ou porque estão acompanhando estudos da Tua Palavra, ou fortuitamente nos alcançaram nesse canal, neste momento, e tiveram a oportunidade de nos ouvir. A todos a Tua bênção, a todos a alegria do Teu Santo Espírito, o calor do Teu Santo Espírito. A todos, ó Pai, um ano de 2022 abençoado, cheio de vitória, cheio de alegria. É o que nós oramos do fundo do nosso coração, suplicando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por décadas e décadas, ao final de cada ano, início de outro, é tradição trocarmos mensagens com palavras carinhosas, desejando aos amigos, parentes, conhecidos, paz, saúde, prosperidade, progresso, felicidade. Como acabamos de orar, suplicando isso a Deus em vosso favor. Mas, infelizmente, o que vemos é a ausência dessas coisas acontecendo ao nosso redor. O que observamos é que cada ano que passa, cada ano que avançamos, cada momento em que vamos em direção ao nosso encontro com Deus, o Supremo Juiz, há uma ausência generalizada de paz, de alegria verdadeira. Existe uma crescente onda de violência, de desigualdade na nossa sociedade, uma desenfreada procura por possuir coisas. As pessoas estão agitadas nessa direção. As pessoas se sentem cada vez mais infelizes e há um enfraquecimento, observamos isso, um enfraquecimento moral acontecendo em nossa sociedade, enquanto as pessoas procuram satisfazer sua carência de felicidade com o prazer da carne. Além disso, existe um alarmante desinteresse pelas coisas espirituais. Estamos assistindo acontecer, meus queridos, o que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, referente aos últimos dias. E eu quero ler então na palavra de Deus, na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia, seja ela a versão que for, ou mesmo no seu celular. Se você não tem Bíblia e não tem ela em seu celular, preste atenção no texto que vamos ler. 3, de 1 a 5. Saiba, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, homens ingratos, homens profanos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites da carne do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, e aí uma referência muito cristã dentro da igreja, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade, ou a eficácia da palavra piedosa. E eu poderia trazer para uma linguagem mais atual, tendo aparência de crentes, mas negando a vida cristã. Estamos, irmãos, vendo os templos de consumismos, os shoppings, se multiplicando e ficarem repletos de pessoas caminhando frenéticas, indo de um lado para outro à procura de lojas, verdadeiros altares do consumismo, onde depositarem suas oferendas ao Deus Mamon, em troca do prazer de ter, do prazer de possuir, do prazer de consumir, do prazer de ingerir, todos querendo suprir, todos procurando suprir uma carência, a carência de ser feliz. Toda essa agitação que vemos na sociedade, todo esse corre-corre que estamos vendo aí na sociedade, tem origem nesse comportamento descrito por Paulo a Timóteo, por inspiração do Espírito Santo, tem origem nisto que ele avisou para esses tempos, e nós estamos vivendo esse tempo descrito por Paulo, e estamos vendo isso acontecer aí. Os templos ficando vazios, os templos de adoração a Deus ficando vazios, alguns até fechando, como já vi na Europa e nos Estados Unidos, e os shoppings abrindo. Aliás, na Europa, alguns templos, suntuosos templos do passado, se transformaram hoje em shoppings, templos para consumo, templos para oferenda ao Deus Mamon. Pela quantidade desses templos espalhados pela cidade, pelas nossas cidades aqui no Brasil, e a fidelidade dos frequentadores, o mundo deveria ser um paraíso de felicidade, um lugar maravilhoso de prosperidade, de alegria. Mas como sabemos, apesar de ter sido o mundo criado por Deus para ser um paraíso, ele não o é. O mundo não é um paraíso. A realidade vivenciada por nós, cristãos ou não cristãos, crentes em Deus ou não crédulos em Deus, a realidade vivenciada por nós, por nossa culpa, pela culpa do homem, é outra. O mundo tornou-se um lugar entenebrecido, violento, onde se multiplicam as pessoas infelizes, aflitas, doentes, física, moral e espiritualmente, insatisfeitas consigo mesmas, carentes, sempre à procura de ter mais, ter o melhor, ser o melhor, alcançar uma posição melhor do que o seu semelhante, o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente. Claro que não deveria ser assim. O mundo deveria ser o paraíso que Deus criou. Mas é assim, o mundo é assim, porque o homem não vigiou e entregou a Satanás o domínio da terra que Deus confiou a ele. O homem recebeu de Deus todo o universo para usufruir, para cuidar dele, sendo exigido, Deus apenas exigiu do homem
respeitar o dízimo que o Senhor requeria. Como é que ele pediu isso? Coma de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no centro do jardim. E Deus avisou: dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Deus deu ao homem, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Deus deu ao homem toda a liberdade, solicitando dele apenas uma coisa: obediência. E o homem não obedeceu. Leio para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez não acharem que isso é coisa da cabeça pastoral. Eu quero ler o texto que trata deste assunto. Gênesis capítulo 2, vou ler na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículos de 7 a 9, depois o versículo 16, o versículo 17. E lá no capítulo 3, o versículo 6. Capítulo 2, de 7 a 9. E formou Deus o homem da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, árvore boa para ser comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos de 16, 17 em diante. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. O Senhor plantou, olha lá, o versículo 8 diz que o Senhor plantou um jardim e colocou no jardim toda árvore boa para ser usada como fruto, como alimento. E aí, lá no versículo 8 diz assim, no versículo 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No meio do jardim, lá no centro do jardim do Éden, primeiro lar do homem, havia duas árvores específicas e uma proibida: a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, lá no capítulo 3, versículo 6, nós encontramos esta revelação: e vendo a mulher que aquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. O homem, meu querido, minha querida, meu irmão amado, minha irmã, o homem desobedeceu. O homem desobedeceu conscientemente a Deus. E desobediência é pecado. E pecado, meu querido, causa insegurança. Daí, esta é a razão, observarmos que, apesar de todo o aparato de segurança à nossa volta, nesses tempos modernos, né, de nos sentirmos protegidos pela sociedade, polícia, seguranças, muro, condomínios fechados, câmeras de televisão, apesar disso tudo, nos sentimos inseguros. E apesar de desejarmos viver em paz, vivemos em guerra. Apesar de desejar alegria, as pessoas vivem
tristes, oprimidas, deprimidas, e daí a necessidade de desejar alegria. As pessoas renovarem sempre, a cada ano, os votos de esperança, de dias melhores, os votos de paz, os votos de prosperidade, nem sempre alcançados, nunca alcançados em relação à segurança, à paz. E vemos o mundo perecendo e a cada ano ficando pior. Eu me lembro no tempo em que, há alguns anos atrás, no início do meu ministério, quando as minhas filhas eram menores, nós as deixávamos com os coleguinhas depois do culto e íamos para casa e elas chegavam em casa em segurança. Hoje, qual o pai que deixa de dia o filho ou a filha sair sozinho, sem estar controlando? O pai e a mãe, que são cuidadosos, naturalmente, né? Sem estar controlando, desejando saber onde está o filho. A gente vive sempre em angústia. Onde está? Como está? Será que volta? Será que volta bem? Isso é falta de paz. E essa falta de paz é porque o mundo está em guerra. Mas, porque o homem tem esperança de dias melhores, se a cada dia fica pior. Por quê? Bem, meus queridos, acontece que o mesmo Deus, e por isso eu orei pedindo paz, prosperidade para vocês. Não foi uma oração falsa, foi uma oração do fundo do meu coração, no sentido de que, apesar de tudo que vivemos, vocês possam ter um ano de bênção, de paz. Por quê? Porque o mesmo Deus que prometeu morte ao desobediente e cumpriu, Ele prometeu também vida ao obediente. Vamos ver isso aí, o que está escrito no texto sagrado. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia na mão. A partir do capítulo 3 de Gênesis, versos 8 a 15, que passo a ler. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no meio do jardim na viração do dia. Adão e Eva, depois de terem comido do fruto, o versículo anterior, né, no versículo 6, diz que a mulher comeu da árvore e ofereceu ao marido, deu ao marido, ele comeu também. E aí, na sequência, o versículo 8, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia ao entardecer. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A primeira providência do homem e da mulher no pecado, em pecado, é se esconder de Deus. E isto é notado na igreja, porque uma das primeiras coisas que fazem é deixar de ir à igreja, porque acha que a igreja não vai compreender o seu erro, o seu pecado. Mas na verdade está querendo esconder-se de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e a Eva, dizendo: onde estás? E Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava despido, e então me escondi. Perguntou o Senhor: quem te mostrou que estavas despido? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então respondeu Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Eu vejo nesse versículo aqui, meus queridos, uma demonstração da consequência do pecado. O homem recebeu das mãos de Eva e comeu porque teve vontade de comer, comeu porque quis comer, mas quando ele foi se justificar diante de Deus, ele botou a culpa em Deus. Ele disse: a mulher que me destes por companheira, é porque o Senhor não fez uma mulher direita para mim, me deu uma mulher com defeito, com pecado. Ela que me deu, foi ela que me deu, com tendência para o pecado, foi ela que me deu. Ele não assumiu a situação dele, mas deixa eu ler o texto outra vez. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? Disse a mulher: a serpente
Ela me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, ao diabo, incorporado na serpente, porque a serpente é um animal irracional, mas se Deus falou para a serpente é porque ele sabia que o espírito do inimigo estava ali, Satanás estava ali, incorporado ali. Então disse o Senhor Deus a Satanás, vou traduzir assim, porque fizestes isto, e aí referindo-se à serpente, maldita serás mais do que todos os animais e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre se rastrejarás no pó, comerás todos os dias o pó da terra, todos os dias da tua vida o pó da terra. E porém, e aí falou para Satanás, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vemos aqui profeticamente, neste versículo 15, já o anúncio da vinda do Senhor Jesus. Versículo 17 em diante. E Adão disse, porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Por que temos guerra, transtornos, terremotos, maremotos, insegurança, rochas caindo sobre turistas, tanta coisa terrível que estamos vendo acontecer, que temos visto acontecer, que sempre aconteceu? Porque a terra está amaldiçoada, e a terra está amaldiçoada por causa do homem ter pecado, e o primeiro homem que pecou foi Adão. Vou repetir então. Porquanto destes ouvido a tua mulher, Adão, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você se cansa no trabalho? Quando chegará a minha aposentadoria? Não é como a gente pensa enquanto você está trabalhando, mas é bíblico que terás que trabalhar todos os dias da tua vida, até o final da vida. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. E chamou Deus a Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a Eva, sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o que é o bem e o que é o mal. Ora, pois, para que não estenda também a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor os expulsou do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado o homem fora do jardim, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que circulava o jardim para guardar o caminho da vida. Tristeza, né, amigo? Tristeza, né, irmãos? Mas vamos ver o que diz o Novo Testamento. Ainda há textos para lermos. Capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20. Versículos de 1 a 4. E vi descer do céu. Então há esperança para o futuro. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia à sua mão. E ele prendeu a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e inutilizou, amarrou, prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele selo, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, meus queridos, aqui nesse versículo, ainda vou ler o versículo 4, e vi tronos, e sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra, testemunho da palavra,
e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Li até o texto de milênio, porque esse assunto que estarei tratando nas quartas-feiras, nos meus estudos de quarta-feira, você poderá depois acessar lá e acompanhar, mas li esse texto que fala sobre o milênio, porque eu quero deixar na sua mente que, na verdade, nós podemos e devemos ter esperança de dias melhores. O mundo não ficará para sempre como você conhece hoje. O mundo não ficará subjugado, violento, difícil moralmente, como estamos vendo hoje. Este mundo melhorará. E aí, quem é que terá direito a este mundo melhor? Os obedientes, aqueles que obedecerem. E aí eu leio para vocês um texto de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 36. Por que vou ler esse texto? Porque há muita gente que deve estar pensando, os crentes pregam que Deus é amor. Nós pregamos, diz os crentes, que Deus é amor. Mas que Deus é amor esse que pune o homem porque ele comeu a fruta, porque ele desobedeceu, não foi só porque comeu a fruta. Ele comeu a fruta porque foi desobediente, e a desobediência é o pecado. E agora veja o que ele diz aqui em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, deu o seu Filho unigênito, em outras versões, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o que crer. E aí esse crer, meu querido, é crer que Deus é Deus, que Deus é Senhor, que Deus é Senhor absoluto sobre a sua vida. Você não é dono da sua vida. A sua vida, a vida daquele que crê, está submissa à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Se você não quer crer nisto e quer fazer a sua vontade, você faça a sua vontade. Você é livre para isso. Todo mundo é livre. Todo mundo é livre. Só que haverá consequências para o obediente e para o desobediente. E está lá no versículo 36 desse mesmo capítulo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, vai encontrar o caminho da árvore da vida. Mas aquele que não crê, não verá a vida, mas conhecerá a ira de Deus. É o que está na Bíblia. Jesus disse isto, meu querido, minha querida, para um doutor da lei. Ele falou isso para Nicodemos, um homem que era professor da Torá, um homem que conhecia as profecias, um homem que conhecia as profecias de Daniel, as promessas sobre a vinda de Jesus, e ele foi consultar Jesus. O mestre dos mestres. E assim que Jesus viu ele, conhecendo o coração de Nicodemos, que era até um coração sincero, Jesus disse logo direto para Nicodemos: Nicodemos, você tem que zerar tudo isso, nascer de novo, nascer espiritualmente, nascer para ser obediente. Meus queridos, nós estamos vivenciando nos dias presentes os sinais do fim. Era exatamente sobre isso, o fim desse ciclo de vida, que os discípulos queriam explicação de Jesus, do próprio Deus encarnado. Jesus, quando o anjo falou para José, nós ouvimos isso agora em dezembro, nas programações de Natal, quando o anjo falou a José que ele deveria receber Maria como esposa, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo, ele disse: você vai colocar o nome dele de Jesus. Ele será chamado, será conhecido como o Emanuel,
que se traduz como Deus conosco. Jesus é conhecido como o Filho de Deus, o Deus conosco. Então os discípulos foram procurar Jesus, o próprio Deus encarnado, aquele que nasceu da mulher, como promessa lá no livro de Gênesis, para esmagar a cabeça da serpente. Jesus veio para vencer Satanás, esmagar a cabeça da serpente, Satanás, o diabo, e Jesus já venceu. Jesus já venceu porque Jesus passou por todas as provas de tentação e não cedeu à tentação. Jesus, como homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Como homem. Como homem. Jesus não venceu a Satanás como Deus. Ele venceu Jesus, homem. O homem Jesus é que venceu a Satanás, para que o Espírito Santo pudesse fazer o trabalho nele, o trabalho que ele veio para realizar, e ele cumpriu a sua missão até o fim. Mas vamos ver o que os discípulos foram pedir a Jesus. Mateus 24. Você está acompanhando na sua Bíblia aí, né? Principalmente os irmãos que estão estudando comigo. Mateus 24, versículos de 3 a 14. De 3 a 14. Vamos ver o que os discípulos... Eu vou ler a partir logo do primeiro, que para o bom entendimento do texto. E quando Jesus ia saindo de Jerusalém e deixava o templo, aproximaram-se dele os discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Versículo 1 de Mateus 24. Jesus, porém, disse para eles: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E aí o versículo que tinha anunciado o texto. E estando eles assentados no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram de Jesus, em particular, perguntando: Senhor, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: preste atenção, acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Que eu disse ainda há pouco, nós vamos esperando acontecimentos mais dantescos, sempre mais dantescos, porque isso é apenas o princípio das dores. E aí Jesus continuou: vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por causa do meu nome. Nós estamos vendo isso acontecer hoje em nossa sociedade. Existe aí fora uma cristofobia, uma raiva de crente, uma raiva de igrejas. Existe. Nós estamos vivendo isso. Estamos vendo isso acontecer. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores. Existe uma infinidade de igrejas aí que eu não sei como é que eles abrem a Bíblia para pregar. Estava ouvindo uma entrevista de uma pastora, aspas aí para pastora, não é? Que estava defendendo coisas que a Bíblia condena frontalmente, condena com todas as letras. Mas ela estava defendendo a prática dessas coisas porque ela convive com isso na própria igreja dela, ela vive com isso na própria igreja dela. E aí, por se multiplicar, falei ainda há pouco dos falsos profetas, que são os falsos pastores, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Nós estamos vendo isso acontecer também hoje. Pessoas abandonando a igreja, pessoas virando as costas para a igreja, pessoas achando que pode ser crente sozinhas. Mas crente, a igreja é sinônimo de comunhão. E temos comunhão uns com os outros para termos comunhão como igreja com Deus. E aí o Senhor disse ainda no versículo 14 para encerrar: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as pessoas, e então virá o fim. Está na sua Bíblia. Meus queridos, os historiadores e a tradição da igreja cristã, eles atribuem ao apóstolo Mateus, cujo nome era Levi, antes da conversão, antes de Jesus o chamar. Até que Levi trabalhava como coletor de impostos. Jesus passou, ele ficou prestando atenção na palavra de Jesus, e Jesus fez um convite: venha após mim. E ele largou tudo e seguiu Jesus. E aí o Senhor deu outro nome a ele, Mateus, que significa presente de Deus. Mateus, como presente de Deus, nos legou esta riqueza de evangelho, que fala sobre isso e sobre esse sermão de Jesus. Então, Mateus, cujo nome antes da conversão era Levi, ele é autor do primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro dos 4 evangelhos que se ocupam de testemunhar a vida de Jesus, nascendo de mulher, conforme as profecias. Os evangelhos, os 4 evangelhos, a começar de Mateus, registram sua vida como um ser mortal. Jesus, que nasceu de Maria, ele morreu como homem na cruz, um ser mortal. Seus feitos, registrou os feitos de Jesus, registrou sua morte, como disse, em nosso lugar, para que pudéssemos, meus queridos, obter vida eterna através de um novo nascimento, o nascimento espiritual. O principal, o alvo do objeto, o objetivo maior de Mateus, ao escrever o livro que levou o seu nome, é o de relatar em testemunho que Jesus, o Messias, é o presente de Deus à humanidade. Que Jesus já veio em sua primeira fase, cumprindo-se a promessa divina no Éden. Mateus revela o caráter messiânico de Jesus, apresentando-nos o plano de Deus para remir o homem desobediente pela obediência do novo nascimento, nascendo espiritualmente, para poder viver eternamente. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. O homem desobedeceu voluntariamente lá no Éden, pois Jesus veio dizer que eu posso voluntariamente resolver ser obediente e passar pelo novo nascimento, nascer de novo, nascer espiritualmente e viver espiritualmente na presença de Deus. Mas a vida espiritual não tem comunhão com a vida carnal, com a vida pecaminosa da carne, com os desejos, as inclinações da carne. É vida espiritual, vida santa, vida pura. Você pode escolher isto voluntariamente e o Espírito Santo vai te ajudar a alcançar esse objetivo. O principal objetivo de Mateus é o de relatar em testemunho que Jesus, o Messias, é esse presente de Deus à humanidade. Mateus, Marcos, Lucas, João revelam em testemunho escrito, enviado às igrejas, que o Filho de Deus, chamado Jesus, antes da sua vinda em triunfo através das nuvens, a fim de estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, já veio sim, como servo sofredor, nascendo de uma mulher, conforme promessa feita a Adão e Eva. Conforme as profecias do Velho Testamento, Jesus viria primeiro sob a mais absoluta humildade, nascendo para viver e morrer entre nós, homens, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Vou ler, estamos em estudo, né? Estamos fazendo o estudo da palavra. Eu vou ler Mateus capítulo 1. Abra aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 1. Bom, vou ler os versículos de 18 a 25. 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntar, antes de ter relação com ele, achou-se ter concebido. Então José, como era justo e não a queria infamar, pensou deixá-la secretamente. Enquanto ele pensava isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a Maria como sua esposa. E não a conheceu, não manteve relação com ela, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, Jesus, e pôs o nome Jesus. Quero ler agora em Lucas capítulo 2, Lucas 2, versículo de 1 a 38, Lucas. O outro evangelismo narra de outro ângulo estes acontecimentos. Lucas 2, de 1 a 38. E aconteceu naqueles dias um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela haveria de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Ora, naquela mesma comarca, pastores estavam no campo e guardavam durante a noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, a glória do Senhor os cercou, e eles tiveram grande temor. E o anjo disse: não temas, porque vos trago novas de grande alegria. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. E, ausentando-se os anjos para os céus, disseram os pastores: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Mas Maria apenas guardava todas essas coisas, conferindo-a em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus,
que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, os levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo o primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o dispositivo na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Era um homem justo, temente a Deus. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo naquele dia. E quando os dois trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, ele, Simeão, o tomou em suas mãos, em seus braços, e louvando a Deus disse: agora, Senhor, podes despedir o teu servo segundo a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação, a salvação a qual preparastes, a salvação que estabelecestes para todos os povos, luz para as nações, glória para Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria: eis que este é posto para a queda e elevação de Israel e para sinal que é contraditório. E havia ali, versículo 36, e havia ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e era viúva, uma viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo servindo a Deus em jejum e oração dia e noite. E sobrevindo sobre ela o Espírito de Deus, na mesma hora ela dava graças a Deus e falava dele, de Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Meus queridos, até o versículo 38, registrando, eu quis ler até o 38 para fazer um registro desses dois personagens. Simeão, a quem o Senhor havia anunciado a ele, né, que ele só morreria depois que visse com os próprios olhos ao Senhor e Salvador Jesus, e ele creu e esperou, e quando ele viu Jesus nos braços de Maria e José não estavam propagando quem era Jesus, estava ali fazendo o registro do filho, mas ele viu e reconheceu pelo Espírito Santo, assim como Ana. Ana ouviu Simeão e ela creu e testemunhou isso. Eu estive nas escadarias, onde muito provavelmente, nas escadarias do templo, que não foi, as escadarias não foram destruídas, não é? As escadarias que davam ao templo, que dava acesso ao templo que foi destruído, hoje dá acesso ao pátio onde está a Mesquita de Omar, aquela da cúpula dourada que a gente vê nos filmes e sempre que mostram Jerusalém, aquele é o ponto principal. Então há uma escadaria ali, e muito provavelmente naquela escadaria foi que esta cena aconteceu. João 3,16 ali, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda há um outro texto que quero ler para vocês. Estou lendo o texto porque ele fala muito mais do que a minha argumentação. Atos capítulo 1, versículos 7 a 11. Atos 1, de 7 a 11. Aliás, vou ler o versículo 6, também para vocês entenderem o contexto desta fala seguinte. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram a Jesus: restaurarás tu nesse templo o reino a Israel? Esse episódio aqui
aconteceu já depois que o Senhor Jesus havia morrido e ressuscitado. E aí então o Senhor Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós não podemos, meus queridos, marcar data para a vinda de Jesus. Eu estou dizendo que os sinais estão acontecendo, há muitos sinais, muitas evidências, mas é impossível marcar a data. Quem marcar a data está errado, porque pertence a Deus, pertence ao Pai. Jesus falou sobre isso. Mas ele disse, continuando: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele falou aos judeus e estabeleceu as fronteiras dali. Nós estamos hoje aqui no Brasil, confins da terra, propagando Jesus Cristo, que Jesus Cristo vai voltar como Senhor para restaurar o reino, o seu reino aqui na terra. E diz o texto, continuando aqui: e quando dizia isto, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: porque estás olhando para os céus? O Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de voltar como para os céus o vistes ir. E aí, o texto lá de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, não vou ler para ganhar tempo, mas vocês podem ver aí na sua Bíblia, fala exatamente desse restabelecimento do reino do Senhor. O mundo, meu querido, já está vendo os sinais da volta de Cristo acontecendo em profusão. Como disse, eu não posso marcar data, mas os sinais aí estão, anunciando a volta dele. Mas poucos, muito poucos, são os que dentro das igrejas estão percebendo e sabendo o que está acontecendo. Falando do mundo, nem é preciso cogitar, né? O mundo não acredita na volta do Senhor, nem na vinda do Senhor, nem na primeira vinda. Festeja o Natal para beber, para comer, para trocar presente, menos para adorar a Deus, o Salvador. O próprio Senhor Jesus disse que a vinda dele seria como na época do dilúvio. Quando Jesus vier, será como na época do dilúvio. Está lá em Mateus 24, 34 a 39, não vou ler porque a hora já avançou. Mas você confira na sua Bíblia. Marque e leia aí na sua Bíblia. Relativamente à população mundial, somente os crentes, meus queridos, relativamente à população mundial, somente os crentes, alguns crentes, estão percebendo que os dias da nossa geração estão contados, que o tempo da história da humanidade está próximo do fim. E dos crentes, poucos percebem que o arrebatamento dos salvos está por acontecer a qualquer momento, para iniciar-se então aqui na terra o tempo da torturante tribulação, que serão os 7 anos. Eu vou falar sobre isso nos estudos de quarta-feira, no próximo mês de fevereiro, não é? A tribulação, os 7 anos de tribulações que vão acontecer antes da gloriosa volta de Jesus. Jesus virá depois da tribulação. Que o retorno, poucos crentes estão percebendo isso, que o retorno de Cristo está por acontecer. Evento que será precedido pelo devastador domínio da besta, o anticristo, um governo anticristão, um governo cristofóbico. O espírito desse governo já estamos vendo em todo o mundo, acontecendo em todo o mundo. Hoje a humanidade, eu e você, temos a oportunidade dada por Deus para escolher, como Adão e Eva, obedecer ou desobedecer a Deus. Você tem, meu querido, vou repetir, você tem o direito de livre escolha entre obedecer àquele que te criou e ama,
ou a ardilosa serpente que enganou Eva e que, por certo, te enganará, pois Satanás não te ama e visa a tua alma para roubá-la do Criador. A quem você tem escolhido, meu querido, minha querida, meu ouvinte fortuito, ocasional? A quem você tem escolhido? A quem você tem obedecido? E aí eu pergunto à igreja, aos meus irmãos da igreja, da minha igreja e de qualquer outra igreja que sirva ao Senhor com sinceridade: a quem você tem obedecido? Ao Espírito Santo ou ao espírito enganador da velha serpente Satanás? A partir de hoje, a quem você escolherá? Qual é a tua decisão? A Bíblia, que é a palavra de Deus, do Deus eterno, ela diz, nesta hora: escolhei hoje. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 14. Escolhei hoje a quem servirás. E eu digo, como está lá em Josué 24, 14, eu, a minha casa e a igreja a quem eu sirvo, escolhemos servir ao Senhor. O mundo, os governos e as organizações mundiais, na sua maioria, estão hoje nas mãos dos líderes a serviço do espírito bestial. E estão elaborando leis que limitam o direito cristão, que alimentam a cristofobia. E estão elaborando projetos, situações que possam mudar os costumes. Governos, legisladores, juízes anticristãos estão perseguindo, prendendo, matando servos de Deus, tal como foi predito por Jesus há 2000 anos atrás. Templos estão sendo fechados, líderes cristãos estão sendo desprestigiados, ridicularizados. Por outro lado, meus queridos, por outro lado, líderes identificados como evangélicos estão sendo presos por crimes cometidos, escandalizando o povo de Deus, maculando o nome de cristãos. Nunca vi tantos pastores sendo acusados de crimes, de roubos, de adultério, pessoas flagradas em situações vexatórias, condenadas pela palavra de Deus. Estamos vendo isso acontecer, final dos tempos. Jesus falou de terremotos, e nós estamos vendo terremotos, maremotos, vulcões explodindo, avalanche d'água, de neve, de lama, a violência acontecendo diante dos nossos olhos, no portão dos nossos condomínios, de nossas casas. Injustiças. Nós estamos vendo, irmãos, o criminoso recebendo regalias. Agora no Natal, uma infinidade deles foram, depois de condenados, foram em casa ver papai e mamãe no Natal e saíram assaltando. Alguns já foram mortos, outros já foram presos, mas poucos foram aqueles que voltaram com fidelidade. É isso que nós estamos vendo, injustiças. Enquanto eles saem da prisão para ver papai e mamãe, eu não posso viajar para ver papai e mamãe porque eles podem estar na rua e me assaltar. Isso é injustiça. Falta de amor, falta de compaixão, tal como pré-anunciou Jesus nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Você pode ler lá. Isso tudo está acontecendo. O que estou dizendo, meu querido, é o que está na palavra. É só ler lá.
E vai piorar ainda mais nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, se Jesus não voltar antes. Na proporção que nos aproximarmos do dia da vinda do Senhor, o espírito satânico vai tomando conta. Estamos vendo as mudanças que já estão aí, estão acontecendo no mundo para receber a besta. Elas estão acontecendo, meus queridos, nas áreas da cultura. Em muitos países, e no Brasil já está começando, é proibido, inclusive, citar a Bíblia, citar texto da Bíblia numa faculdade, numa palestra de instrução, porque temos que respeitar os direitos dos outros. Não pode se usar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas isso é mudança, é lei. As mudanças estão acontecendo, estou dizendo o que está acontecendo. Mudanças na cultura, na educação. Na educação. Você educa teu filho em casa e ele é deseducado pela televisão, é deseducado pelos livros que lê na rua, é deseducado pela população na rua e até, quiçá, por professores na escola. Costumes mudando completamente. A ciência, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento tecnológico, isso tudo, a Bíblia fala, estamos vendo acontecer. Nenhum erro, nenhum pecado no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, nada disso. Não estou mostrando apenas o que está acontecendo, o que a Bíblia fala. Problemas na economia, países com muito dinheiro, outros sem dinheiro nenhum. Estamos cansados de ouvir aí na televisão que os países africanos ainda não estão vacinando direito porque não tem recurso. Mas os países que têm recurso não cedem para lá. A agricultura, o desenvolvimento na agricultura. Meus queridos, o Brasil pode sustentar, pode manter com a sua agricultura o mundo. Nós temos território para isso, e tecnologia, e máquinas para isso. Mudanças no transporte, a velocidade dos transportes, a comunicação, coisa fantástica, a comunicação de hoje. Estamos vendo tudo isso, mas estamos vendo também na área da saúde, as pestes acontecendo, os vírus acontecendo, as gripes acontecendo e as pessoas morrendo sem recurso para salvar a vida dessas pessoas. A ciência médica não evoluiu tanto. Por que não combate? Mas Jesus falou que haveria, apesar disso tudo, haveria pestes, haveria enfermidades. Nessa última semana do ano de 2021, ouvi uma informação, e está no YouTube, que me deixou com a alma num misto de admiração e alegria. De admiração, alegria e expectativa quanto aos próximos meses. A informação é de que uma empresa sueca está testando em voluntários um chip de implantação subcutânea com informações completas sobre o indivíduo, data de nascimento, nome dos pais, tipo sanguíneo, número de registro de nascimento, etc., número da conta bancária, endereço, etc. Essas informações serão utilizadas com fé pública em cartórios e repartições do governo, se gravadas no chip e apresentadas. O benefício desse chip será abrir portas eletrônicas, ligar carros, dar acesso a contas bancárias, a caixas eletrônicos, podendo o cidadão saber o movimento dos seus próprios depósitos bancários sigilosos e manter controlado por sua própria vontade sensitiva as suas aplicações bancárias. Fantástico. Um progresso fabuloso. Com esse chip, à distância, antes de chegar em casa, com uma informação, com uma ordem mental, o portão eletrônico se abre. Depois se fecha. Não precisa do aparelhinho. Ele, com a mente, ele vai mandar acender luz em casa.
Não vai ficar preocupado em desligar lâmpada e televisão e ferro elétrico, porque ele, se lembrar de que não desligou, ele manda uma ordem eletrônica pela mente. Fantástico. Esse chip, meus queridos, implantado na mão direita das pessoas voluntárias, já começou a ser testado. Esta informação que me admirou, já começou a ser testado desde 2020 pela empresa Animarco Tecnólogos. E é conhecido, esse chip é conhecido com o nome comercial de passaporte Oitcom. Neste ano de 2022, o teste será ampliado para países da América do Sul e se iniciará também com um implante na mente, muito provavelmente com acesso ao córtex. A ONU, meus queridos, planeja que até 2025, grande parte da população da Terra possa ter acesso a essa tecnologia. E está conclamando, a ONU está conclamando os países a um esforço comum nesse sentido, disponibilizando para isso cientistas, técnicos, laboratórios, tal como foi no caso das vacinas para a implantação dos chips nas pessoas. Assim, a mesma tecnologia, o mesmo recurso, né, o mesmo meio operacional que usaram com a vacina, transportando para várias partes do mundo, e hoje o Brasil está quase que isolado, né, podendo fazer as suas próprias vacinas, mas antes ele dependeu de fora. A mesma tecnologia acontecerá para espalhar, depois de aprovado, pelo mundo os chips. E olha só, o cálculo hoje é que o custo operacional na implantação dessa tecnologia para controle humano fique por volta de $200 americanos, ou seja, aí pelo custo de hoje em R$1.000 aproximadamente, o preço de um celular. O governo do anticristo, meus queridos, já autorizou, desculpe, do anticristo, o governo argentino, segundo essa informação, já autorizou o teste em cidadãos argentinos. E já há, na Argentina, brasileiros residentes naquele país, dispostos a serem usados como elementos para o teste. Os líderes esperam que o próximo governo, os líderes da ONU, esperam que o próximo governo brasileiro, eleito no Brasil, autorize testes por aqui. Outra notícia, os cientistas astrônomos da NASA chamaram a atenção e alertaram o mundo muito cuidadosamente, alertaram os governos de toda a Terra para um asteroide de cerca de 190 metros de diâmetro que se aproximou da Terra perigosamente. Felizmente, ele já está se afastando da órbita da Terra, mas ele passou muito próximo, agora no dia 27 de dezembro. Só as autoridades ficaram sabendo e depois, veladamente, deixaram escapar aqui e ali notícias informando. O Apocalipse, meus amados, revela que o planeta vai chocar-se, ou um asteroide vai chocar-se com o planeta. Algo como esse perigo que passou próximo de nós, causando no futuro um desastre colossal. Veja lá, está em Apocalipse capítulo 8, versículo 8. Não vou ler também para ganhar tempo, mas você pode consultar na sua Bíblia. Irmãos, estamos testemunhando avanços científicos e tecnológicos incríveis nas áreas da ciência, nas áreas médicas, da farmacologia, aparelhos eletrodomésticos fabulosos, inteligentes, prédios inteligentes, verdadeiros milagres da ciência humana. O ser humano moderno alcançou nessa última década
um patamar de saber muito acima do que se podia imaginar na virada do milênio, no ano 2000. E está postando-se hoje, o cidadão de hoje, postando-se como um semideus, com um sentimento de poder e controle que o faz imaginar autossuficiente de Deus, não precisar de Deus. Tal sentimento de mudança, de poder, tem provocado atitudes mesquinhas contra Deus nas áreas da política, nas áreas legislativas, judiciária. Homens se imaginando todo-poderoso. Todo-poderoso. O homem moderno tem se imaginado, meu querido, um semideus. O sentimento de mudança desse poder está aí provocando atitudes de rebeldia contra Deus. No ano de 2021, meu querido, foi muito difícil. Esse ano foi muito difícil. Foi um ano com vários registros de catástrofes, erupções vulcânicas, incêndios, cidades sendo destruídas pelo fogo, florestas, inundações, chuvas descontroladas, chuvas fortes em algum lugar e ausência de chuva em outro lugar. Agora mesmo estamos vendo chuvas no estado da Bahia, chuvas torrenciais em Minas e lá no Rio Grande do Sul, seca. O mundo tornou-se mais violento em guerra. Guerra declarada, guerra não declarada, guerra entre facções, com centenas de milhões, com centenas e milhares de mortes. A peste do Covid ceifou milhares e milhões de vidas. E ela não se afastou. Criaram-se recursos com vacinas e depois exigiu-se uma dose dupla e agora uma dose tripla, já está falando em uma outra dose, e ela se intensifica em desdobramentos. Continua matando. O número de mortes até diminuiu, mas a sua presença persiste. A contaminação persiste. A economia mundial está cambaleante. Países empobreceram. Alguns estão na miséria, como países bem próximos aqui do Brasil. Desemprego, suicídios, mortes por falta de recursos, um caos completo. O que se constata, meu querido, minha querida, é que a cada ano os desastres acontecem em forma e em volume maiores. Estudiosos desses cataclismos têm afirmado que a tendência não é a Bíblia que está falando, a Bíblia já avisa isso há muito tempo. Estou falando de técnicos de hoje, homens que estão lá cuidando desses detalhes com a Bíblia fechada. Eles estão dizendo que a tendência desses fenômenos desastrosos é o de piorar e que eles vão se intensificar em profusão e em terror ao longo do século XXI. Já se fala na preocupação de meteoritos se chocarem com a Terra, causando destruição tremenda sobre o planeta. Alguns desses corpos celestes que se deslocam em direção à Terra já estão sendo monitorados desde 2018. Dizem os cientistas que a colisão com a Terra, além do dano na área do impacto, provocará uma onda de terremotos, maremotos, sem precedente histórico. O que os cientistas estão tomando conhecimento agora, graças ao avanço científico, estão anunciando através da imprensa e mídia, já é anunciado profeticamente há milênios, e todo crente que lê e estuda a Bíblia conhece e fala sobre isso há muitos anos. Para finalizar, meus queridos, a vida é curta.
Viva cada ano, cada dia, cada mês, cada ano, como se fosse o último. Eu estou com 80 e tal, né? Já passei dos 80. É como eu estou comportando minha vida. Estou olhando minha vida cada ano. Cada ano que eu vencer é mais uma bênção. Mas eu estou acomodando para que, se for chamado dentro desses meus 80 anos, tudo fique arrumado, tudo fica ok. Prepare-se. O texto de Eclesiastes 3, 1 e 2 diz que há tempo para nascer e tempo para morrer. Eu nasci e vou morrer. Você nasceu? Vai morrer. Salmo 90, versículo 1, 4, 9 e 10. O Salmo 90 diz que a nossa vida é de 70 anos. O que passa disso e alcança 80, 90, é enfado e canseira. E o texto de Amós 4, versículo 12, diz: prepara-te para encontrar com teu Deus. Bem, conhecendo que a vida que eu nasci e vou morrer, conhecendo que a minha vida era de 70 e eu com lucro cheguei a 80, eu já estou preparado, como aconselha Amós, para encontrar com Deus. A vida é muito curta, meu querido. Vivemos apenas mais ou menos 29.200 dias e deixamos este mundo indo prestar contas pessoais diante de Deus. O texto de Hebreus 9, 27 diz: ao homem está destinado, numa das traduções, ou previsto em outras, ao homem está estabelecido morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Está lá, confira na sua tradução, Hebreus 9, lá no Novo Testamento, versículo 27. Então, eu, como Adão e Eva no jardim, vou me apresentar diante de Deus. Não adianta me esconder, não adianta você se esconder. Você pode fazer o que bem desejar. Um dia, você não vai poder se esconder de Deus. Terá que se confrontar com Deus. Creia você ou não em Deus. A Bíblia anuncia nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que Ele, Jesus, está prestes a voltar. Por essa situação estão acontecendo tudo o que Ele previu acontecer próximo à vinda dEle. A vinda do Senhor está por acontecer e o mundo, mesmo sem compreender, porque não crê na Bíblia, não lê a Bíblia, o mundo está vendo os sinais da iminente volta de Jesus acontecendo. Satanás sabe disso, porque ele conhece a Bíblia. E ele tem enviado os seus espíritos demoníacos para destruir a vida espiritual das pessoas. Não deixe, meu irmão, minha irmã, Satanás destruir com seus demônios a sua vida espiritual. Amigo, vigie sua vida espiritual. Você que ainda não aceitou a Jesus, mas pode aceitar. É uma pessoa séria. Cuidado. Porque Satanás quer escravizar você. Quer escravizar você. Mesmo você que é membro de igreja, se ele puder, ele vai te escravizar. É só você dar chance a ele. Mas Deus, na pessoa do Espírito Santo, aqui está, salvando vidas. As vidas que desejarem salvar-se e ter uma vida feliz, uma vida eterna feliz. Deus, na pessoa do Espírito Santo, ordena, meu querido, que eu lhe diga. Ele quer te perdoar. Meu irmão, minha irmã, você que praticou o pecado, está aí triste por isso. O Senhor deseja te perdoar. Humilhe-se diante dEle. Confesse ao Senhor e Ele vai dar paz ao teu coração. Amigo, você que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, seja qual for a vida sua pregressa, passada, Ele deseja começar tudo de novo. Você pode nascer de novo, como Ele disse a Nicodemos, começar tudo de novo. Nasça espiritualmente. Nasça espiritualmente. Você quer ser perdoado? Você quer a salvação em Cristo? O profeta Amós diz que eu e você devemos estar preparados para nos encontrar com Deus. Você está preparado? Oremos ao Senhor.
Pai querido, eu não sei o alcance desse estudo de hoje, não sei aonde a minha voz com esse estudo chegará, mas eu estou olhando, Senhor, querendo ver corações quebrantados diante do Senhor. Pessoas que não conheciam essas verdades, experimentavam este mundo como está, sem saber por que essas coisas aconteciam, e agora sabem que eles possam tomar uma decisão por Jesus, ao lado de Jesus, preparando-se para o encontro com o Senhor. Pai querido, eu peço por aquele irmão já salvo, pertencente à igreja do Senhor, que está em pecado, está recalcitrando e perderá o direito, Senhor, de ser arrebatado. Pai querido, mova esse coração com teu Santo Espírito nesse instante, que haja quebrantamento e conversão, mudança de vida, mudança de atitude, tomada de posição fiel diante do Senhor e através da igreja que Ele serve. Nós oramos, Senhor, desejosos de que esta mensagem, este estudo possa ter abençoado vidas. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Espero que a Ana Cláudia, a pastora Ana Cláudia, possa estar aqui para aquele momento. Que Deus nos abençoe, amados. Amém.